Fluminense tem novidade no treino dessa segunda-feira e jornalista traz detalhes da lesão de Guga. Vai tirar o jogador do gramado por um tempinho ainda nessa temporada de 2025. Falando em jogador fora dos gramados, tem o jogador do Borussia Dortmund, que vai ser adversário do Fluminense no Mundial, que teve uma lesão bem grave e não vai enfrentar o tricolor nessa competição. Tem isso e muito mais nesse vídeo aqui para você, tricolor ligadinho na Central Fluminense. Então desde já eu te convido a deixar o like, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para não perder nada. Depois da vinheta vamos falar muito do Flusão. Fluminense tem novidade no treino dessa segunda-feira. Isso porque o lateral direito Caio Borges, de 18 anos, participou da atividade com a equipe principal do Flu. Caio Borges era o lateral direito da Esquadrilha 07, a equipe do Sub-17 do Flu, que ano passado ganhou o Brasileirão e a Copa do Brasil da categoria. Jogava ao lado de Wallace Davi, que também está no principal do Fluminense, jogava ao lado do Isaac, que agora está machucado, mas também já está no time profissional do Fluminense, assim como o Riquelme, também machucado, mas que foi promovido à equipe principal tricolor. É um lateral direito, sobe muito por conta da ausência do Guga, né? A gente vai falar dele daqui a pouquinho. O Guga teve a lesão e ele subiu, novidade no treino do Flu dessa segunda-feira. Vale lembrar, né, a gente falou do vídeo mais cedo aqui, dos jogadores do Flu que viajaram com o Sub-20 para as partidas do Brasileirão. O Caio Borges, portanto, fica no Rio de Janeiro, assim como o Léo Jans, que está permanecendo na equipe principal do Fluminense, também participou do treino de hoje. Kaique Almeida, zagueiro, também está sendo observado pelo Renato Gaúcho, além do meia Vitor Cauã, que também participou desse treino de hoje. Um meio-campista nascido em 2006, participou do treino com o profissional do Fluminense. E aí tem uma outra opção na base tricolor, né? Se a gente falou do Léo Jans, que subiu o profissional e é uma opção com a lesão do Gabriel Fuentes para disputar essa vaga do René. Para a direita você tem o Caio Borges, que treinou hoje, mas também existe o Júlio Fidelis na base do Fluminense. O Júlio Fidelis viajou com a equipe Sub-20 para os jogos lá de São Paulo, mas tem essa chance aí de ser observado pelo Renato Gaúcho. O Renato Gaúcho está de olho, né, na categoria de base do Fluminense para tentar esses reforços internos. O Júlio Fidelis é um cara que se destacou na Copa São Paulo de Futebol Júnior no começo desse ano. Vamos falar um pouquinho então agora da situação do Guga, lateral direito do Fluminense. O tricolor anunciou, a gente trouxe no vídeo de mais cedo aqui, que ele sofreu uma lesão no músculo posterior da coxa, mas a gente não sabia ainda o grau e quanto tempo ele ficaria de fora. Não é praxe do Fluminense divulgar esse tipo de informação, mas a jornalista Sharon Praz, lá do Lance, trouxe pra gente essa informação. De acordo com ela, o Guga sofreu uma lesão de grau 2 nesse músculo e o tempo estimado de recuperação é em torno de 45 dias, então ali mais ou menos 1 mês e meio que o Guga deve ficar fora dos gramados, fora de combate. Nesse período a tendência é que o Samuel Xavier se torne o titular, né? O Samuel era o titular, perdeu a posição para o Guga. Agora a tendência é que o Samuel volte a jogar ali no setor, mas como eu falei ainda agora, né, tem os jovens jogadores da base, como o Caio Borges, que participou do treino de hoje, também o Júlio Fidelis, que podem disputar essa posição ali, quem sabe, né, ganharem espaço com o Renato Gaúcho para atuar ali no setor. Agora de duas situações relacionadas à partida de ontem contra o Bragantino. O Fluminense venceu por 2-1, foi justamente o jogo que o Guga acabou se lesionando, mas teve jornalista que ficou na bronca, criticou a atuação tricolor, mas essa atuação rendeu 2 jogadores bem cotados em prêmio do Campeonato Brasileiro. Mas antes, eu quero rapidinho aproveitar para dar uma moral para a galera tricolor sempre ligada aqui na Central, sempre nos dando aquela moral. Todo vídeo eu convido você que está aí assistindo a comentar aqui embaixo, falar o seu nome, de onde você acompanha a Central Fluminense. A gente gosta muito de saber até onde nesse mundo gigantesco a Central alcança. Aí a galera chega junto, comenta, sempre que a gente pode, a gente vem aqui e manda aquele abraço. Nesse vídeo eu vou mandar um abraço para o Francisco de Assis, de Minaçu, em Goiás, para o Anísio de Serra, no Espírito Santo, Carlos de Itabuna, na Bahia, para o Daniel de Itatiaia, Timóteo de Marabá, no Pará, e para o Clóvis de Irecê, lá na Bahia. Um abração para a galera tricolor ligadinha na Central Fluminense. Convite mais do que reforçado, tá? Você quer que a gente mande um abraço, um salve, cite o seu nome em algum vídeo?
Comenta aqui embaixo, me fala o seu nome e de onde você está nos assistindo, beleza? O Fluminense venceu o Bragantino por 2-1, mas a partida foi marcada por um pouco de sufoco. No segundo tempo, o Fluminense deu uma recuada ali, perdeu um pouco de força na partida. O Bragantino deu uma pressionada e conseguiu o empate já aos 38 do segundo tempo com o Isidro Pita. O Fluminense, inclusive, tentou a contratação dele nessa temporada, né? Então foi uma lei do quase ex ali. Pita empatou o jogo para o Bragantino. Sinceramente, a minha sensação ali na arquibancada, imagino que da maioria dos tricolores, era de que o jogo terminaria empatado, até porque após o gol do Bragantino, o momento de maior pressão foi até deles, mas logo no finalzinho do jogo, depois de uma bola na área, o Thiago Silva finalizou, o goleiro espalmou e o Martinelli fez o gol da vitória tricolor no finzinho, né? Gol do alívio ali, garantindo os primeiros 3 pontos do Fluminense no campeonato. Apesar disso, o PVC, o Paulo Vinícius Coelho, na sua análise da partida, disse que o Fluminense não jogou bem. De acordo com ele, durante todo o segundo tempo, o Bragantino esteve mais próximo do empate do que o Fluminense de ampliar, mas que a gente foi, né, premiado ali com esse escanteio no fim do jogo, que saiu o gol do Martinelli. Eu concordo totalmente com a análise do PVC, tá? O Fluminense no segundo tempo fez uma partida abaixo, e não que o primeiro tempo do Fluminense tenha sido muito bom, não achei um jogo muito bom do Fluminense, mas no segundo tempo a gente caiu muito de desempenho, e assim, sinceramente, eu acho que a gente piorou depois das substituições. Teve o retorno do Paulo Henrique Ganso, que é, claro, né, um momento muito especial para a torcida foi em êxtase, a torcida pediu a entrada do Ganso e foi em êxtase com ele em campo, mas eu senti que, principalmente vendo a partida ali, né, que não era o momento. O Paulo Henrique Ganso me pareceu muito desligado e uma questão assim física mesmo. Vale lembrar, né, ele é um cara que não treinou basicamente esse ano. No comecinho do ano ele foi diagnosticado com miocardite, no período que ele estava fora dos gramados. Ele tinha que estar em repouso absoluto, ele não podia fazer nenhuma atividade para manter a forma física. E desde que ele retornou aos treinos tem muito pouco tempo, né? E aí ele já está relacionado para essa partida, entrou no segundo tempo. Eu achei que o time acabou perdendo um pouco depois da sua entrada. Claro que tecnicamente o Ganso é muito acima da média. O Ganso, tecnicamente falando, é titular desse time do Fluminense. A tendência é que ele se recupere e ganhe a posição, mas a entrada dele na partida de ontem não me agradou. Acho que o Fluminense deu uma caída depois disso e concordo com a análise do PVC. No segundo tempo, o jogo foi todo do Bragantino. Bom, o Fluminense conseguiu a vitória. Para mim é o que importa, né? Claro, a gente vai analisar aqui a atuação do time, mas no final das contas a gente quer saber de bola na rede e de vitória do Flusão. E com essa vitória, 2 jogadores do Fluminense estiveram na seleção da semana do prêmio ESPN Bola de Prata, né? Eles fazem a seleção do Campeonato Brasileiro na rodada, e o Thiago Silva esteve presente ali na zaga e o Martinelli esteve presente no meio de campo. A presença do Thiago Silva eu acho completamente justo. O Thiago Silva foi de fato muito bem nesse jogo contra o Bragantino, ele participa da jogada do gol inclusive, mas defensivamente achei o Thiago Silva soberano ali nos duelos e na saída de bola do Fluminense também. O Martinelli eu não gostei tanto da atuação em linhas gerais, não achei que ele foi uma partida horrível dele, assim, que ele foi um dos piores do time, não, mas não achei nada de destaque a ponto de aparecer nessa seleção. Mas o gol, claro, né, credencia, foi a primeira vitória do Fluminense, ele estava ali, tem os seus méritos de fazer o gol. Eu acho que isso aí deu uma valorizada no passe dele para ele estar nesse prêmio da ESPN. Enfim, o que importa é que são 2 jogadores do Fluminense nessa seleção ali, né, entre os melhores da rodada do campeonato, o que sempre é muito bom para o clube. E voltando a falar aqui de jovens jogadores formados pelo Fluminense, eu quero trazer uma atualização para vocês de um agora ex-Fluminense, que é o lateral esquerdo Esquerdinha. Esquerdinha jogou ano passado na equipe principal do Flu, teve até seus bons momentos, mas também teve uma partida ruim ali contra o Grêmio na Copa Libertadores da América, acabou ficando um pouco marcado por isso. No começo desse ano foi negociado com o Queen's Park Rangers, lá da Inglaterra, disputa atualmente a Championship, né, que é a segunda divisão inglesa, e por lá ele tem atuado na equipe Sub-21. Esquerdinho é um jogador muito jovem, tem apenas 18 anos, e está na equipe Sub-21 por lá, onde ele vem sendo titular. Não estreou ainda na equipe profissional, mas vem se destacando, e a tendência, inclusive, é que ele suba na próxima temporada para a primeira equipe. E teve um jogo hoje entre o QPR, falei bonito? Queen's Park Rangers, é assim que eles chamam, né? O QPR em português, que jogou contra o Sheffield Wednesday e perdeu esse jogo por 4-3 lá na Liga Sub-21. Mas essa partida marcou o primeiro gol do Esquerdinha com a camisa da equipe
inglesa. Então, apesar da derrota, o esquerdinha, que vem conseguindo se destacar, faz pela primeira vez, né, um gol com a camisa do Queen's Park Rangers, começando essa trajetória internacional dele. Uma pena a venda precoce do esquerdinha, um jogador que tinha passagens pela seleção brasileira, era um jogador que eu vejo muito potencial, né? Eu ainda vejo esse potencial no esquerdinha, agora tá lá na Europa, não acho que seria o melhor caminho ir para o Queen's Park Rangers, mas enfim, quis sair do Fluminense, no começo do ano teve um desgaste ali por ele não ter sido titular, não ter ganhado oportunidades naquele time do Marcão, o titular acabou sendo o Rafael Monteiro, e ele acabou sendo vendido, também tinha um pouco da torcida, né, caindo em cima dele por conta das falhas contra o Grêmio, enfim, foi vendido, o Fluminense segue ali com 40% do jogador, é torcer para ele arrebentar lá na Europa, com o Spark Rangers fazer uma grande venda do atleta para o Fluminense lucrar um pouquinho mais, porque essa venda, financeiramente falando, foi péssima para o tricolor. E a gente já está de olho na Copa do Mundo de Clubes, no Super Mundial no final do ano. O Fluminense tem no seu grupo o San Hyundai da Coreia do Sul, Mamelodi Sundowns da África do Sul e o Borussia Dortmund da Alemanha, o jogo de estreia do Fluminense. E eles têm um desfalque já confirmado para esse torneio, tá? A gente vai falar disso, só antes lembrar você ligado aqui na Central de correr no comentário fixado desse vídeo, porque lá tem o link do canal da Central no WhatsApp. Nesse canal você fica por dentro de tudo que acontece com o Flusão na palma da sua mão, diretamente no seu celular. Para fazer parte é muito fácil e é muito simples. Você vai correr no comentário fixado, vai clicar no link que lá está e aí vai automaticamente abrir no seu WhatsApp o canal da Central. Vai apertar o botão seguir no canto superior direito da tela e você vai começar a receber automaticamente, de maneira gratuita, tudo que acontece com o Flusão na palma da sua mão, diretamente no seu celular. Combinado? Te aguardo por lá. Vamos falar dessa informação sobre o Borussia Dortmund, nosso futuro adversário. Eles têm um desfalque importante para o torneio. O zagueiro Nico Schlotterbeck, falar alemão não é meu forte, né? Mas esse amigo aí, Nico Schlotterbeck, sofreu uma ruptura de menisco e não vai ter condições de estar no torneio. É uma lesão grave ali de joelho, né? Que vai fazer com que ele desfalque a equipe por um prazo de até 6 meses, né? Um prazo bem grande. Aí tem uma informação dos amigos lá do portal Bundesliga Insider de que a tendência é que o departamento médico lá do Borussia Dortmund esteja optando por uma sutura meniscal, que é um tratamento mais conservador, né, que aí dá esse prazo de 6 meses, por isso ele não vai conseguir jogar o torneio. Existia uma outra possibilidade de tratamento, que era uma meniscocectomia parcial. E esse procedimento daria um prazo de recuperação de 4 a 8 semanas, no máximo ali 2 meses, o que faria com que o zagueiro pudesse jogar o torneio. Só que depois desse procedimento, que, né, funciona e tudo mais, prazo curto para voltar, mais de 50% dos pacientes, né, cerca de 50% na verdade dos pacientes que passam por esse procedimento, começam a apresentar sinais de degeneração do joelho mais rapidamente, né, num período ali de 10 a 15 anos depois da cirurgia, que acabaria encurtando a carreira do atleta e tudo mais. Então eles vão fazer esse tratamento mais conservador para ser um pouco menos invasivo, e aí perde o jogador no curto prazo, mas o atleta vai ter uma carreira um pouco mais longeva. Enfim, problema bem grave, né, para o Borussia Dortmund, uma lesão grave, ruptura de menisco aí. O zagueiro Nico Schlotterbeck, daqui até o final do vídeo eu acho que eu consigo falar esse nome, né? O zagueiro Nico Schlotterbeck vai ficar de fora da Copa do Mundo de Clubes, não jogará contra o Fluminense. Torcedor tricolor, essas eram as informações que eu queria trazer para você nesse vídeo aqui. Te convido a deixar aqui embaixo um comentário. Inclusive, quem fala alemão, me fala aí como é que é a pronúncia desse sobrenome desse jogador, que eu achei muito difícil. Enfim, deixa um comentário aí, não esquece do like, eu vou ficando por aqui. Um abraço, nações tricolores, tamo junto.